E agora nós temos a honra de receber aqui na TV Minas Brasil o pastor Gil, da Igreja Presbiteriana. Seja bem-vindo, pastor Gil. Muito obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. Estamos contentes em estar aqui com vocês participando desse momento. E nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre religião, vamos falar sobre depressão e ansiedade. Então, tem muitas pessoas, pastor Gil, que reclamam, né, que tem depressão, que tem ansiedade, o que as pessoas chamam de mal do século hoje. Exatamente. E a gente percebe que agora, principalmente depois da pandemia, isso tem aumentado substancialmente, né? E as pesquisas demonstram que aumentou-se o número, né, de pessoas, pelo menos em aproximadamente 30% de pessoas que por causa de distintas situações têm enfrentado esses problemas, né? Então, cada vez mais, esse é um quadro crescente, eu diria que mundialmente, e também, claro, aqui no nosso país. E como a religião pode ajudar uma pessoa que se sente muito ansiosa, que se sente tensa? Olha, eu creio que a religião, ela é muito importante na vida de qualquer pessoa que está passando por alguma dificuldade, porque a religião, de alguma maneira, ela socializa a pessoa que confessa uma religião, ela confessa porque ela tem uma crença em algo maior. Quando nós falamos de cristianismo, as pessoas que abraçam e que creem e que vão a uma igreja cristã é porque elas creem em um Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas. Então, nesse aspecto, a religião ela pode muito ajudar as pessoas que estão passando por depressão, por ansiedade, né? Porque elas ali vão encontrar um refrigério, vão encontrar um apoio, uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, vão encontrar uma socialização, e eu creio que todas essas coisas contribuem para que ela, de alguma maneira, tenha, digamos, melhoras, né, e viva uma vida, mesmo estando, e a gente precisa entender, né, que a depressão é uma enfermidade, mesmo ela entendendo que ela está passando por uma enfermidade, ela pode encontrar apoio numa crença em Deus, numa crença em algo maior e numa socialização com outras pessoas. Então, pastor Gil, o senhor acaba de falar que a depressão é uma enfermidade. Nós vamos tocar nesse assunto porque nós já vimos por diversas vezes pessoas de algumas religiões falando que depressão, por exemplo, é falta de Deus. A sua visão como pastor sobre isso é que é uma doença, precisa de tratamento e a religião vem como um apoio, como o senhor citou. Exatamente. Existem algumas ideias a respeito de depressão, né? Uma delas é justamente isso que você falou. As pessoas, às vezes, são acostumadas a falar, inclusive pessoas dentro das próprias igrejas, que o fato de uma pessoa estar com depressão é porque isso é alguma coisa com respeito a demônios, né? As pessoas estão possessas, oprimidas pelo inimigo. É claro que se a pessoa dá margem para essas coisas, o inimigo vai se aproveitar da situação, mas não é necessariamente porque a pessoa está possuída por demônio que ela está com depressão. Não creio assim e não é assim. A outra é que às vezes as pessoas dizem assim, não, a pessoa está com depressão porque ela está em pecado. Né? Então, porque ela está em pecado, porque ela está vivendo uma vida longe de Deus, por isso que vem a depressão. Ora, às vezes pode ser que isso ocorra, mas não digamos, porque as pessoas estão em pecado que elas estão com depressão. A gente precisa entender que a depressão ela é uma enfermidade e que ela tem várias formas de se apresentar transtornos e que elas precisam ser tratadas como uma enfermidade. Eu lembro das pessoas mais antigas dizer o seguinte, olha, depressão é para quem não tem o que fazer, é para quem tem tempo demais. E não é assim, a gente precisa entender que uma pessoa depressiva, ela precisa de uma ajuda espiritual, mas, acima de tudo, ela precisa de uma ajuda médica, de um profissional que trate como precisa ser tratado. Sim, pastor, pastores costumam receber muitas pessoas, né, nos seus escritórios
para tratar de muitos problemas. Eu sei que muitos fiéis se abrem com os pastores, contam seus problemas, procuram ajuda. O senhor já recebeu muitos fiéis com depressão, com ansiedade? Sim, eu já pastoreei várias igrejas, né? Agora completei 20 anos de ordenação ao ministério pastoral. E nessas minhas andanças, né? Estou mais tempo aqui em Paracatu, há mais de 10 anos já, mas a gente sempre recebe pessoas. E, na verdade, eu creio que, ultimamente, isso tem sido um assunto mais aberto, onde as pessoas têm entendido melhor e têm procurado ajuda. Porque, em alguns casos, por causa, às vezes, até da discriminação, do preconceito, as pessoas tendem a ficar isoladas, sofrendo a sua dor sozinha e não pediu ajuda. Mas hoje a gente vê que isso é algo mais comum, que as pessoas venham aos nossos gabinetes e procurem ajuda. Isso é muito importante. E algumas coisas, digamos, algumas pessoas que a gente tem atendido, têm visto distintos diagnósticos. Às vezes pessoas vêm carregando um fardo pesado de uma vida inteira, né? Sim. E nunca tiveram a oportunidade ou a coragem de se abrir. E quando a gente percebe que há uma possibilidade de um tratamento apenas com o apoio pastoral, com a ajuda pastoral, a gente faz esse acompanhamento. Mas em alguns casos a gente entende que ali é uma questão também que envolve uma questão química e ela precisa ser tratada com medicamento. Então a gente envia para orienta para que ela procure uma ajuda profissional de alguém que vai não fazer com que ela entenda que é uma pessoa dependente, mas que ela tome um medicamento que consiga viver uma vida normal dentro das suas possibilidades. Pastor, e como você orienta as pessoas, as famílias que têm um membro da família que tem depressão, como as famílias podem lidar? É muito importante, e essa pergunta aqui, eu gostaria que as pessoas, eu creio que todo mundo está prestando atenção, você está acompanhando agora e aqueles que vão acompanhar depois. Porque há alguns sintomas que a gente precisa ficar muito ligados. Um deles é que a pessoa que está passando por um momento de depressão, uma crise de depressão, a tendência dela é o auto-negar-se. Ela entende que tudo ao redor dela não serve. Então, ela começa a olhar para si como alguém que não tem perspectiva, que não tem futuro. Então, isso, em alguns casos mais graves, ela vai entender que o único que ela pode fazer na vida é até atentar contra a própria vida, né? Porque ela não vê mais perspectiva de futuro. Então, ela começa a olhar também agora só para o retrovisor. Lembrar de algumas coisas boas no passado, mas que isso não volta mais. E em muitos momentos ela se fixa apenas nos momentos ruins que ela passou. E daí isso vai levá-la ao isolacionismo, né? Ela vai se sentir sozinha, não vai querer conversar com ninguém, então ela vai se isolar de tudo e de todos. Daí é importante a família estar atenta a esses sintomas e começar a observar bem e começar a cuidar dessa pessoa, né? Ver que ela está diferente, ver as conversas ou a falta de conversa, né, o isolamento, e começar a pedir ajuda, se colocar à disposição, se você é religioso, orar com ela, levar ela para uma igreja ou a religião que você profere, para que ela entenda que existe algo além da depressão. Então a família, o papel da família, ou de alguém que está próximo, um amigo, que ela pode confiar, isso é muito importante nesse momento. Observem o quadro que a pessoa está passando e aí você oferece esse tipo de ajuda. Esteja ao lado, esteja ao lado. Nunca ache que aquilo ali é alguma coisa que é apenas por um momento. Não, esteja ao lado da pessoa. E qual mensagem que o senhor deixa, pastor, sobre esse tema para as famílias, para as pessoas que sofrem de depressão? Para as famílias, é justamente isso. Olha, ajude, né? Não ache que a depressão digamos, é uma brincadeira ou a pessoa está querendo chamar atenção apenas. Não pense assim. Outra coisa é, se você crê em Deus, se você tem uma fé em Deus, coloque essa pessoa dentro de Deus e ofereça-se como apoio também, né? Não é uma brincadeira. Depressão, ela pode se agravar e levar a quadros extremos. E para a pessoa
veja que há esperança, há uma luz no fim do túnel. Por mais que tudo esteja embaçado e você não consiga ver nada além do momento que você está enfrentando, há esperança. Procure uma ajuda pastoral. Se você é católico, procure uma ajuda do seu sacerdote, do padre, da comunidade que você está passando. Fale dos seus problemas. Se você é evangélico, procure uma ajuda do seu pastor ou de alguém da sua confiança. E daí, se ele entender que você precisa ser tratado com medicamentos, então procure uma ajuda profissional. Mas não fique no quadro que você se encontra. Há esperança, há possibilidade de um recomeço. É isso que eu deixo para vocês. Muito obrigada, pastor Gil, por essa entrevista. Te agradeço em nome da TV Minas Brasil. Estava todo mundo com saudade de você por aqui. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa que precisarem, nós estamos à disposição da TV. E se você também precisar de algum tipo de ajuda espiritual que estiver ao nosso alcance, nós estaremos sempre à disposição. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.